Descubra a tradição única de usar kilts na Escócia. Ao longo dos séculos, o kilt se tornou um poderoso símbolo da cultura escocesa, representando orgulho e identidade. Feitas de um tecido tartan vibrante, essas saias até o joelho não são apenas roupas, estão cheias de história. Tradicionalmente, eram usadas por homens em eventos solenes, como casamentos e jogos de montanha, celebrando um rico legado que remonta ao século XVI. Cada padrão tartan geralmente reflete um clã ou região específica, conectando as pessoas a seus ancestrais. Quando você vê um kilt, é mais do que apenas uma roupa. É uma história de honra e tradição entrelaçada em cada fio. Imagine-se em um vibrante festival escocês, onde as gaitas de foles tocam e os homens orgulhosamente vestem seus kilts, mostrando seu legado. Você já se perguntou como é vestir um kilt e celebrar uma cultura tão vibrante? Os dinossauros realmente desapareceram de forma misteriosa. Os cientistas ainda não conseguem entender o que aconteceu com esses gigantes antigos. A teoria mais popular afirma que, há cerca de 66 milhões de anos, um grande asteroide ou cometa colidiu com a Terra, levando ao desaparecimento de cerca de 75% das espécies. No entanto, ainda há debate sobre isso. Acredita-se que esse evento causou mudanças climáticas drásticas, resultando na extinção dos dinossauros, mas existem outras teorias. Alguns pesquisadores sugerem que erupções vulcânicas na atual Índia poderiam ter liberado gases suficientes para resfriar o planeta. Outros acreditam que mudanças ambientais graduais também poderiam ter contribuído. Como não há dinossauros vivos para perguntar o que aconteceu, os especialistas se baseiam em fósseis e dados geológicos, mas o mistério persiste. Qual foi realmente a causa da extinção dos dinossauros? E estaremos perdendo detalhes importantes? Você consegue imaginar ouro enterrado profundamente na Terra? No núcleo da Terra, há ouro suficiente para teoricamente cobrir todo o nosso planeta até a altura dos joelhos. Esse tesouro incrível surgiu devido aos impactos de meteoritos que enriqueceram nosso planeta durante sua formação há bilhões de anos. No entanto, esse ouro brilhante não está apenas na superfície, ele está enterrado a cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, em uma área que está muito além do nosso alcance. Para imaginar essa profundidade, pense em quase 100 torres Eiffel empilhadas uma sobre a outra. Essa magnífica reserva de ouro torna a busca por tesouros na Terra insignificante em comparação. Embora frequentemente ouvimos falar de ouro em joias e eletrônicos, a verdadeira fonte está escondida profundamente dentro do nosso planeta, esperando que encontremos uma maneira de alcançá-la. Infelizmente, com a tecnologia atual, não conseguimos chegar ao núcleo. Então, por enquanto, só podemos sonhar com a riqueza brilhante que está sob nossos pés, intocada e invisível. O que você acha que é necessário para chegar a esse ouro? Fato incrível sobre golfinhos. Os golfinhos conseguem se reconhecer no espelho, o que é um sinal impressionante de autoconsciência. Antes acreditava-se que essa habilidade era exclusiva dos humanos e chimpanzés, tornando os golfinhos um dos poucos animais que podem perceber sua própria identidade. Quando esses inteligentes mamíferos marinhos veem seu reflexo, muitas vezes mostram um comportamento brincalhão, como nadar em círculos ou tocar o espelho com o focinho. Essa característica incrível indica que os golfinhos têm um nível de consciência que lhes permite entender seu lugar no mundo. Reconhecer-se no espelho é uma habilidade cognitiva impressionante que destaca a complexidade da inteligência dos golfinhos. Suas interações sociais, habilidades de comunicação e capacidade de resolver problemas confirmam ainda mais seu status como um dos animais mais inteligentes do oceano. Não é incrível pensar em quanto mais podemos aprender sobre essas criaturas maravilhosas? Surpreendentemente, é um fato que Glastonbury Tor guarda segredos. Esta colina icônica em Somerset, Inglaterra, se ergue majestosa acima da cidade, oferecendo não apenas vistas deslumbrantes, mas também entrelaçando uma rica tapeçaria de história e lenda. Coroada pelos restos de uma torre de igreja medieval, Glastonbury Tor atrai tanto turistas quanto buscadores espirituais. Historicamente, é considerada um local sagrado, com raízes que remontam a tempos antigos, onde atraía inúmeros peregrinos. A conexão da colina com o rei Arthur adiciona uma camada fascinante à sua história, com muitos afirmando que Arthur está enterrado aqui, e que o Thor pode marcar a entrada para Avalon, um reino mítico de cura e encantamento. À medida que os visitantes sobem suas encostas, eles se imergem nessas ricas narrativas, buscando a energia espiritual que emana deste local notável. A cada passo dado em Glastonbury Tor, pode-se sentir o peso de séculos de histórias e lendas ao redor.
Seja intrigado pela história ou atraído pela espiritualidade, explorar Glastonbury Tor oferece uma experiência inesquecível, convidando todos a descobrir seus mistérios. Você já pensou em usar uma motosserra na cozinha? Alguns amantes da culinária adotaram essa tendência inusitada, encontrando prazer em cortar carne com motosserras. Embora pareça impraticável, a imagem de uma motosserra rugindo enquanto corta bifes e carnes assadas é inesquecível. Esses chefes ousados aproveitam a audácia e a criatividade, transformando uma ferramenta potencialmente perigosa em um utensílio de cozinha diferente. A cada corte, eles destacam a combinação única de arte e coragem no mundo da culinária. Essa paixão de nicho causa estranhamento e nos faz pensar se essas técnicas podem inspirar novas inovações na cozinha. Mesmo que a maioria dos chefes prefira facas tradicionais, os entusiastas das motosserras nos lembram que cozinhar pode ultrapassar limites, trazendo uma mistura de diversão e risco para a cozinha. Quem sabe um dia as motosserras possam ter seu lugar na culinária convencional. Difícil de acreditar, mas o olho preto tem um propósito. Este acessório incomum nos jogadores da NFL não é apenas para a aparência. Ele desempenha um papel crucial na melhoria do desempenho. As linhas pretas, conhecidas como olho preto, são aplicadas estrategicamente abaixo dos olhos dos jogadores para combater o brilho do sol forte e das luzes ofuscantes do estádio. Quando os atletas estão no meio de um jogo, a visibilidade clara é essencial, e é aí que o olho preto se destaca. O pigmento escuro absorve a luz solar e minimiza os reflexos, permitindo que os jogadores acompanhem melhor a bola e identifiquem rapidamente os adversários se aproximando. Curiosamente, essa prática tem suas origens em esportes anteriores, especialmente no beisebol, onde os jogadores a usavam para melhorar a concentração. Hoje, o olho preto se tornou um símbolo de espírito de equipe e expressão pessoal, com os jogadores frequentemente escolhendo designs ou estilos únicos para mostrar sua individualidade. Então, da próxima vez que você ver um jogador de futebol americano com essas linhas marcantes no rosto, lembre-se de que eles estão fazendo mais do que apenas parecer ferozes. Estão usando uma estratégia testada pelo tempo para manter sua vantagem em campo. É verdade, as árvores realmente conseguem se camuflar. A forma e a cor únicas de algumas árvores ajudam-nas a se misturar com o ambiente, evitando serem detectadas por herbívoros e até mesmo por humanos. Por exemplo, a casca do bétula muitas vezes se assemelha às texturas e cores da paisagem ao redor, dificultando a sua detecção pelos animais. Além disso, algumas árvores crescem com galhos tortuosos e formas irregulares, imitando os arbustos e outras plantas próximas. Essa adaptação não só as protege da predação, mas também permite que prosperem em ecossistemas competitivos. Árvores como a acácia camuflada podem mudar de cor dependendo da estação e das condições de luz, o que intensifica ainda mais sua camuflagem. Então, da próxima vez que você estiver na floresta, preste atenção nas árvores ao seu redor. Talvez elas estejam brincando de esconde-esconde com o mundo. Quantas delas você consegue notar? Surpreendente, mas o vinho de banana realmente existe. Esta bebida única vem da África Oriental, onde os moradores criaram uma deliciosa bebida a partir de bananas fermentadas. Imagine uma mistura espumosa e frutada que faz uma festa na boca. Essa bebida ganhou a fama de ser o primo travesso dos smoothies. É refrescante, tropical e cheia de personalidade. Você pode pensar que é apenas um doce, mas cuidado. Consumir demais pode te deixar bêbado devido ao processo de fermentação. Os locais costumam celebrar ocasiões especiais com essa bebida maravilhosa, compartilhando-a com amigos e familiares, como um símbolo de comunidade e alegria. Então, esteja você na África Oriental ou apenas curioso sobre bebidas do mundo, o vinho de banana é uma escolha divertida e emocionante que traz o sabor das tradições em cada gole. Você já experimentou essa bebida exótica? Descubra a grande diferença no PIB entre a Arábia Saudita e o Iêmen. Essa disparidade econômica mostra a enorme diferença de riqueza entre esses dois países vizinhos. O PIB per capita na Arábia Saudita é muito maior do que no Iêmen, o que reflete uma próspera indústria do petróleo e grandes investimentos. Com a riqueza, principalmente proveniente da exportação de petróleo, a Arábia Saudita desfruta de um alto padrão de vida, infraestrutura moderna e diversos serviços sociais. Por outro lado, o Iêmen enfrenta sérios problemas econômicos, incluindo conflitos, recursos limitados e uma economia fraca.
Como resultado, a qualidade de vida dos cidadãos nos dois países é bastante diferente, e o Iêmen se torna um dos países mais pobres da região. Essa desigualdade econômica levanta questões importantes sobre a estabilidade e o desenvolvimento na área. Como é possível que vizinhos tão próximos tenham destinos tão diferentes em termos de riqueza e oportunidades? Você sabia que as vozes de GPS geraram debates culturais? No final dos anos 1990, a BMW enfrentou um problema inesperado. Muitos motoristas homens na Alemanha não queriam seguir as instruções de GPS com vozes femininas. Isso resultou em um grande retrocesso nas suas tecnologias de navegação e revelou preconceitos sociais mais profundos. Alguns homens se sentiam desconfortáveis ao receber orientações de uma voz feminina, levantando questões sobre a percepção de gênero e tecnologia. Esse incidente não apenas destacou preferências, mas também mostrou como as crenças culturais podem influenciar o uso de tecnologias modernas. Como resultado, a BMW e outras empresas de tecnologia começaram a revisar seus sistemas de navegação, levando ao surgimento de várias opções de vozes. Essa mudança visou atender aos interesses de todos os motoristas, independentemente do gênero, e abriu discussões sobre como os preconceitos podem afetar a adoção de tecnologias. O que isso significa para as inovações futuras? Você sabia que a Ásia do Sul é a região mais populosa do mundo? Mais de 1,9 bilhão de pessoas vivem aqui, e a vida acontece a cada instante. Essa região inclui países como Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka, representando cerca de 25% da população mundial. Imagine cidades movimentadas, onde milhões de pessoas habitam pequenas áreas, cada uma contribuindo para a rica diversidade de culturas, idiomas e tradições. Desde os mercados vibrantes de Delhi até as praias tranquilas do Sri Lanka, a variedade é impressionante. A região enfrenta desafios devido à alta densidade populacional, como gestão de recursos, planejamento urbano e sustentabilidade ambiental. No entanto, também é um centro de inovações e resiliência. O crescimento econômico está em alta, abrindo oportunidades para milhões. Iniciativas educacionais e avanços tecnológicos ajudam a enfrentar problemas como pobreza e saúde. À medida que a Ásia do Sul continua a se desenvolver, ela permanece um exemplo fascinante de adaptação humana e espírito comunitário. Quais histórias surgirão quando esta região vibrante se tornar ainda mais conectada e diversificada? Você já caminhou por uma floresta escura e desejou um pouco de luz? Você pode se surpreender ao saber que certos fungos podem realizar esse desejo. Essa habilidade extraordinária, chamada bioluminescência, permite que espécies como Mycena chlorophyllus emitam um brilho suave e encantador que ilumina o ambiente ao redor. Esse efeito é resultado de uma reação química fascinante, envolvendo uma proteína chamada luciferina, que interage com o oxigênio para produzir uma iluminação verde vívida. Longe de ser apenas um espetáculo, esse brilho tem um papel ecológico crucial. Ele atrai insetos, que desempenham um papel vital na dispersão de esporos, garantindo o sucesso reprodutivo dos fungos. Imagine-se em uma caminhada noturna. Cada passo revela grupos desses fungos luminosos, transformando sua jornada em uma experiência mágica cheia de maravilhas. Os próprios sinais de neon da natureza não apenas cativam nossa imaginação, mas também ilustram as complexas interconexões dentro dos ecossistemas. Então, da próxima vez que você se encontrar em uma floresta pouco iluminada, olhe de perto. Você pode encontrar essas joias bioluminescentes iluminando seu caminho. Incrível, mas é verdade. As nuvens pesam toneladas. Você sabia que uma nuvem média pesa cerca de 500 mil quilos? Isso é aproximadamente o mesmo que 100 elefantes adultos. Pode parecer surpreendente que uma massa tão pesada possa flutuar no céu. Como isso é possível? A resposta está na forma como as gotículas de água estão distribuídas dentro da nuvem. Essas pequenas gotículas são tão minúsculas e dispersas que criam um efeito de névoa, fazendo com que as nuvens pareçam leves e etéreas. Embora contenham uma enorme quantidade de água, essa água está espalhada por uma grande área, por isso não percebemos seu peso. Esse equilíbrio cria uma situação em que o peso não as puxa para baixo. Em vez disso, elas deslizam pela atmosfera, tornando nosso céu mais bonito. Na próxima vez que você olhar para cima, lembre-se, embora pareçam fofas, essas nuvens carregam seu peso no céu. E se eu te disser que o Japão constrói pensando em terremotos?
No Japão, muitas casas são feitas de materiais leves, que são fáceis de substituir ou consertar. Essa abordagem única depende muito da vulnerabilidade do país a desastres naturais, especialmente terremotos. Usando materiais flexíveis e temporários, os construtores criam casas que não só são mais seguras, mas também se recuperam mais rápido após um terremoto. Por exemplo, as casas tradicionais japonesas, conhecidas como minka, foram projetadas para serem simples e adaptáveis, permitindo que sejam restauradas em apenas alguns dias. Esse estilo inovador de construção reflete o respeito do país pela natureza e demonstra uma excelente compreensão da gestão de riscos. À medida que o país continua a enfrentar desafios sísmicos, esse método de construção se destaca como uma solução inteligente que une cultura e praticidade. Não é incrível como a arquitetura pode evoluir em resposta às forças da natureza? Você sabia que os cangurus vermelhos têm uma habilidade extraordinária de pausar suas gravidezes? Essa adaptação impressionante acontece em resposta a condições ambientais desafiadoras, como secas, quando comida e água ficam escassas. As fêmeas podem interromper o desenvolvimento de seus embriões, efetivamente pausando a gestação. Essa estratégia notável permite que elas economizem energia e recursos, garantindo que quando o momento certo chegar, seus filhotes, chamados de joeys, nascem em um ambiente mais favorável. Assim que as chuvas voltam e a paisagem se torna verde novamente, a gestação recomeça, permitindo que o joey continue a crescer. Esse timing é crucial. Nascer em condições favoráveis aumenta significativamente as chances de sobrevivência do jovem canguru. Esse comportamento fascinante é a forma da natureza de otimizar a sobrevivência, tanto da mãe quanto do seu joey, mostrando a incrível resiliência e adaptabilidade da vida selvagem. Não é incrível como os animais evoluem estratégias para prosperar em seus ambientes? Prepare-se para se surpreender com Tumblina, o mini cavalo. Nascida em 2001 com uma rara forma de nanismo, Tumblina é oficialmente reconhecida como o menor cavalo do mundo. Ela mede apenas 43 centímetros e pesa 26 quilos, conquistando o coração de muitos. Tumblina não é apenas uma visão adorável, ela tem um impacto significativo como animal terapêutico. Este mini cavalo visitou diversos hospitais e centros de cuidados, trazendo alegria para crianças e idosos. Seu temperamento gentil, combinado com seu tamanho único, cria uma presença tranquilizadora, tornando-a um verdadeiro símbolo de compaixão e cuidado. A história de Tumblina nos lembra que até as menores criaturas podem mudar o mundo para melhor. Pessoas de todas as idades a adoram e suas visitas frequentemente iluminam os dias de forma inesperada. Como pode um cavalo tão pequeno ter um coração tão grande? Um fato interessante sobre o clima de Vênus. Vênus, frequentemente chamada de irmã misteriosa da Terra, tem uma característica surpreendente. Não possui estações. Ao contrário da Terra, que se inclina em seu eixo, Vênus é quase perfeitamente vertical. Essa posição única, ou a falta dela, significa que em todas as regiões de Vênus, o clima permanece o mesmo o ano todo. Esqueça os invernos frios ou os outonos coloridos. Em Vênus, é sempre como um verão sem fim. A densa atmosfera do planeta retém o calor, criando temperaturas escaldantes na superfície que podem ultrapassar 900 graus Fahrenheit, cerca de 475 graus Celsius. Esse calor constante resulta em um ambiente severo e sufocante, onde nuvens de ácido sulfúrico giram sinistramente. Assim, enquanto a Terra desfruta de belas mudanças de estações, o clima imutável e quente de Vênus a torna completamente diferente. Não é incrível como um vizinho tão próximo pode ser tão distinto? Você sabia que os pepinos do mar podem ser venenosos? Esses incríveis habitantes do oceano têm um mecanismo de defesa único. Eles produzem uma substância tóxica chamada holoturina. Esse veneno é armazenado em estruturas especiais, chamadas tubos cuviarianos, permitindo que os pepinos do mar reajam rapidamente a ameaças. Quando se deparam com um predador, o pepino do mar pode liberar holoturina em sua superfície, criando uma barreira química que afasta os atacantes. Mas isso não é tudo. Em casos extremos, algumas espécies podem até expelir partes de seus órgãos internos para escapar do perigo. Esse comportamento estranho não só confunde os predadores, mas também permite que o pepino do mar recupere os órgãos perdidos ao longo do tempo.
A natureza está cheia de surpresas, e os pepinos do mar mostram isso claramente. Sua capacidade de se adaptar e se proteger em condições adversas do oceano revela a incrível engenhosidade dos seres vivos. Então, da próxima vez que você estiver na praia ou em um aquário, lembre-se dessas criaturas incomuns e da magia de suas táticas de sobrevivência. Não é incrível como a vida pode encontrar maneiras tão inusitadas de existir? Acredite ou não, seu corpo esfria para dormir. Quando você adormece, a temperatura do seu corpo começa a cair, o que é uma parte importante do processo de sono. Esse mecanismo inteligente ajuda a economizar energia e sinaliza ao seu cérebro que é hora de descansar. O hipotálamo, uma pequena área do seu cérebro, desempenha um papel fundamental nessa redução da temperatura. Ele controla a liberação de hormônios que favorecem o sono, ajudando você a entrar no sono de forma suave. Essa queda de temperatura também ajuda a sincronizar seu relógio biológico interno, o que é essencial para manter um ciclo saudável de sono e vigília. Portanto, criar um ambiente confortável e fresco para dormir pode melhorar a qualidade do seu sono. Então, da próxima vez que você sentir sono e conforto debaixo do cobertor, lembre-se de que seu sistema de resfriamento natural está funcionando a todo vapor, para ajudá-lo a se recuperar para o dia seguinte. O tempo do nosso Sol está passando mais rápido do que pensamos. Cientistas estimam que nosso Sol tem cerca de 5 bilhões de anos antes de esgotar completamente seu combustível. Parece muito tempo, não é? Mas aqui está o detalhe. A humanidade tem apenas cerca de 1 bilhão de anos restantes na Terra. Isso porque, à medida que o Sol envelhece, ele vai se expandindo e aquecendo, tornando nosso planeta quente demais para a vida como a conhecemos. Imagine um futuro onde os oceanos fervem e nossas florestas verdes se transformam em paisagens áridas. Esse processo não acontecerá da noite para o dia, levará milhões de anos. No entanto, isso levanta questões interessantes sobre a sobrevivência a longo prazo da humanidade. Como nos adaptaremos? Encontraremos um novo lar no universo? Enquanto admiramos o brilho do Sol no céu, é importante refletir sobre o que nos aguarda no futuro. Compreender o ciclo de vida do nosso Sol pode nos ajudar a nos preparar para os desafios de amanhã. Então, enquanto desfrutamos de um dia ensolarado, lembre-se de que não é apenas um bom tempo, é também um lembrete de como o tempo passa rápido. Adivinha o que faz a Coca-Cola Diet flutuar? Você pode se surpreender ao descobrir que uma lata comum de Coca-Cola afunda, enquanto a versão dietética fica boiando na água. Por que isso acontece? Tudo se resume à densidade, que mede o quanto algo pesa em relação ao seu tamanho. A Coca-Cola comum contém grandes quantidades de açúcar, o que aumenta seu peso e a torna mais densa que a água. Quando você joga uma lata de Coca-Cola em uma piscina ou balde, sua maior densidade a puxa para baixo da superfície da água. Em contraste, a Coca-Cola Diet é adoçada com adoçantes artificiais, que são muito mais leves. Como resultado, a lata de Coca-Cola Diet tem uma densidade menor em comparação com a água, permitindo que ela flutue na superfície. Se você já jogou uma lata em uma piscina, já viu esse fenômeno de perto? Junte alguns amigos, encha um recipiente e faça seu próprio experimento científico. Essa diferença curiosa não só destaca princípios fascinantes de densidade, mas também nos lembra como pequenas mudanças nos ingredientes podem levar a resultados surpreendentes em nossos produtos do dia a dia. Quem diria que algo tão simples como refrigerante poderia nos ensinar tanto sobre ciência? Fato surpreendente sobre Selamat Korban. Em 2009, as tecnologias e o desenvolvimento moderno mudaram significativamente a região de Selamat Korban, resultando em um crescimento de mais de 90%. Esse salto não aconteceu por acaso. Abordagens inovadoras na agricultura, construção e saúde foram fundamentais para melhorar a vida da população local. Por exemplo, a introdução de sistemas de irrigação inteligentes ajudou os agricultores a aumentar a colheita, mesmo com recursos hídricos limitados. Ao mesmo tempo, as tecnologias de construção modernas permitiram erguer casas e infraestrutura que eram não apenas sustentáveis, mas também acessíveis. Como resultado, os moradores melhoraram suas condições de vida e tiveram mais oportunidades econômicas. Você já se perguntou como as tecnologias podem mudar o futuro de uma comunidade? A história de Selamat Korban demonstra o incrível poder das inovações na transformação da vida e no fomento ao crescimento. A verdade é que a Tinker Toy era minúscula. Essa adorável gata persa Himalaia detém o recorde de ser a menor gata da história.
Com 7 anos, ela tinha apenas 7 centímetros de altura e 18 centímetros de comprimento, conquistando o coração de muitos. Seu tamanho diminuto não afetou sua saúde. Ela viveu uma vida feliz e plena, provando que o tamanho não define o espírito ou a energia de um animal de estimação. Apesar de seu pequeno porte, a Tinker Toy era tão brincalhona e curiosa quanto qualquer outra gata. Sua aparência única a tornou uma celebridade local, atraindo a atenção de pessoas que admiravam suas proporções minúsculas. Seus donos amorosos frequentemente atendiam aos caprichos da Tinker Toy, criando um ambiente acolhedor onde ela podia prosperar. Essa gatinha minúscula nos lembra que cada animal de estimação, independentemente do tamanho, tem uma grande personalidade que está esperando para brilhar. Quem não gostaria de acariciar uma gata tão fofa quanto um botão? Acredite ou não, a história dos cuidados capilares é surpreendente. Na Idade Média, as pessoas tinham ideias estranhas sobre higiene. Elas acreditavam que lavar o cabelo com frequência fazia com que ele caísse. Para resolver isso, muitos usavam tônicos caseiros, criando misturas únicas como alecrim com vinho. Esse remédio herbal era popular, pois acreditava-se que nutria e fortalecia os fios. Avançando para o início do século XX, os cuidados capilares se tornaram mais científicos. Os primeiros shampoos líquidos chegaram ao mercado, mas não eram os mais suaves. Muitos continham substâncias químicas agressivas que removiam os óleos naturais do cabelo, deixando-o seco e quebradiço. Felizmente, com o tempo, nossa compreensão sobre cuidados capilares mudou. Hoje temos uma variedade de shampoos suaves e nutritivos que ajudam a manter a saúde dos cabelos. Não é interessante como nossas ideias sobre cuidados capilares evoluíram de remédios herbais para a ciência moderna? Você sabia que o xarope de bordo pode expressar gratidão? Em 2006, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, aconteceu um momento incrível quando o treinador norueguês presenteou a esquiadora canadense Annie Acker com uma vara de esqui. Esse gesto generoso foi decisivo, ajudando-a a conquistar a medalha de prata na competição. Os canadenses, celebrando seu sucesso, decidiram expressar sua gratidão de uma maneira doce. Eles se reuniram e deram ao treinador nada menos que 5,2 toneladas de xarope de bordo. Esse ato brilhante de bondade não apenas destacou a amizade entre os países, mas também mostrou as tradições únicas que muitas vezes acompanham o esporte. Imagine a alegria de receber barris de xarope dourado como agradecimento. É um lembrete divertido de que, no mundo do esporte, às vezes um simples gesto pode levar a resultados inesperados e agradáveis. Você já pensou em como o esporte pode unir as pessoas de maneiras tão criativas? Por que chamamos os pontos do dado de pips? Os pequenos pontos no dado, conhecidos como pips, têm uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Essas marquinhas não são apenas decorativas, elas são essenciais para garantir um jogo justo nos jogos de azar com dados. Civilizações antigas, desde os egípcios até os chineses, criaram dados com esse sistema simples e eficaz para representar números. Cada pip corresponde a um valor específico, facilitando para os jogadores entenderem rapidamente o resultado da jogada. Esse design se manteve ao longo do tempo, provando que às vezes as ideias mais simples são as mais eficazes. Seja em jogos de tabuleiro com amigos ou em lançamentos de dados em cassinos, esses pips desempenham um papel fundamental na honestidade e na diversão do jogo. Não é incrível como um pequeno ponto pode impactar tanto nosso prazer em jogar? A eterna atração dos dados está na sua história e na antiga tradição de lançá-los para a sorte. Incrível, mas o ouro está profundamente sob a terra. A mina de ouro mais profunda da América do Norte é a mina Eleonor, localizada em Quebec, Canadá. Este lugar impressionante possui uma mina que se estende por mais de 4 quilômetros em direção ao núcleo da Terra. Extrair ouro em tais profundidades é um grande desafio, pois a alta pressão e o calor dificultam o trabalho dos funcionários e das máquinas. Surpreendentemente, estima-se que essa mina contenha mais de 12,5 milhões de onças de ouro. Para comparação, essa quantidade seria suficiente para produzir cerca de 350 mil barras de ouro. A extração de ouro em tais profundidades exige tecnologias modernas, planejamento cuidadoso e mineradores qualificados que garantem a segurança de todos. Portanto, se você já se perguntou de onde vêm alguns dos metais mais valiosos do mundo, lembre-se de que sob a superfície de Quebec, todos os dias acontece uma caça ao tesouro. Incrível, não é?
Prepare-se para se surpreender com a quantidade de formigas. Você sabia que há cerca de 1 milhão de formigas para cada pessoa na Terra? Isso mesmo. Com a população global perto de 8 bilhões, os cientistas estimam que existem cerca de 8 trilhões de formigas em diferentes habitats. Esses pequenos insetos são não apenas numerosos, mas também incrivelmente diversos. Existem muitas espécies, cada uma desempenhando um papel importante nos ecossistemas. As formigas ajudam na aeração do solo, na dispersão de sementes e até no controle de pragas. Você pode encontrá-las em florestas, desertos ou até mesmo no seu quintal. Suas estruturas sociais são fascinantes. As colônias funcionam como sociedades em miniatura, dependendo do trabalho em equipe para sobreviver. Então, da próxima vez que você ver uma formiga passando apressada, lembre-se de que ela faz parte de um enorme exército, cuja quantidade supera a nossa. Não é incrível pensar na imensidão delas? Você sabia que a água pode ferver e congelar ao mesmo tempo? Esse fenômeno incrível é chamado de ponto triplo da água e ocorre sob condições específicas de pressão e temperatura. Em termos simples, o ponto triplo é o lugar onde 3 estados da água, sólido, gelo, líquido, água e gasoso, vapor, podem existir simultaneamente. Normalmente, isso acontece a uma temperatura de 0,01 graus Celsius e uma pressão de 611.657 pascais, que é muito menor do que experimentamos ao nível do mar. Imagine uma câmara onde gelo, água e vapor coexistem pacificamente. Cientistas usam o ponto triplo como um ponto de referência importante ao calibrar termômetros e estudar propriedades termodinâmicas. Esse delicado equilíbrio é apenas uma das muitas características fascinantes do nosso mundo, destacando as complexas relações entre temperatura e pressão. Você consegue acreditar que a água se comporta assim? Já pensou em como o seu olho é complexo? O olho humano pesa apenas cerca de 28 gramas, mas possui mais de 2 milhões de partes funcionando. Esse pequeno, mas poderoso órgão desempenha um papel crucial na forma como percebemos o mundo. Seu olho captura a luz e envia sinais para o cérebro, permitindo que você veja. Componentes como a córnea e o cristalino trabalham juntos para focar a luz, enquanto a retina processa as imagens e transmite informações através do nervo óptico. Apesar do seu tamanho, o olho realiza tarefas complexas, adaptando-se a diferentes condições de iluminação e distâncias, garantindo uma imagem clara do mundo ao seu redor. Curiosamente, a coordenação dos músculos do seu olho é tão precisa que você pode facilmente seguir objetos em movimento. Essa incrível complexidade mostra como nossos corpos são feitos com detalhes impressionantes, ressaltando o quão notáveis e complexos podem ser até mesmo os menores órgãos. Você já ouviu falar das quintas-feiras sagradas da Estônia? Na antiga Estônia, as quintas-feiras não eram apenas mais um dia da semana, eram muito respeitadas. As pessoas acreditavam que esse era um tempo sagrado, dedicado a Tura, o deus do trovão e da fertilidade. Em vez de trabalhar, as comunidades se reuniam para celebrar essa noite especial. Esses encontros eram cheios de histórias e rituais, com o objetivo de atrair prosperidade e sorte. Imagine-se compartilhando histórias ao redor de uma fogueira, enquanto o ar se enche de risadas. Mesmo hoje, muitas tradições populares na Estônia refletem esses antigos costumes, mantendo vivo o espírito de Tura. Desde rituais festivos até histórias locais passadas de geração em geração, os elementos dessas quintas-feiras continuam a existir. Elas nos lembram de como a cultura molda nossas vidas, conectando-nos à terra, à natureza e uns aos outros. Então, na próxima quinta-feira, pare um momento para refletir sobre o significado desse dia, não apenas na Estônia, mas nos ritmos da vida ao redor do mundo. Isso não faz você valorizar a força das tradições? Difícil de acreditar, mas o iMac mudou tudo. Em 1998, Steve Jobs apresentou o iMac, um dispositivo revolucionário que transformou nossa interação com o mundo digital. A letra I no iMac não significava apenas internet. Jobs a descreveu como um símbolo de força individual, educação e inspiração. Foi um passo ousado em um momento em que a internet estava apenas começando a se desenvolver. E o iMac se tornou um jogador-chave na conexão das pessoas à internet em casa. Seu design vibrante e versátil se destacava dos computadores tradicionais, atraindo tanto usuários comuns quanto criativos. O iMac não era apenas bonito, ele tornava a tecnologia acessível e divertida.
Com recursos que facilitavam o uso da internet, ele abriu caminho para uma nova era de computação. A influência do iMac ainda é sentida hoje, pois ajudou a moldar o design moderno e nossa interação com a tecnologia. Você consegue imaginar um mundo sem ele? O que realmente garante a incrível pegada das corujas? As corujas têm uma habilidade única que as diferencia de muitas outras aves. Elas conseguem girar seus dedos traseiros para frente, o que lhes permite se agarrar firmemente às superfícies e se mover facilmente pelas árvores. Essa habilidade especial ajuda a manter o equilíbrio enquanto estão empoleradas nos galhos, mesmo quando estão caçando. Ao contrário da maioria das aves, cujos dedos são fixos, essa mobilidade dos dedos permite que as corujas andem com confiança pelos galhos, minimizando o risco de escorregar ou cair. Isso não é apenas um truque impressionante, essa pegada é vital para a sobrevivência delas. Em grandes alturas, cada galho é um potencial território de caça, por isso ter as ferramentas certas é extremamente importante. Seja para descansar ou para rastrear a próxima presa, as corujas realmente sabem como usar suas patas incomuns. A natureza não é incrível? Você vai se surpreender com o poder único dos equidnas. Os equidnas, muitas vezes chamados de tamanduás espinhosos, têm uma habilidade incrível chamada eletrolocalização, que lhes permite sentir sinais elétricos de outros seres vivos. Essa habilidade interessante é especialmente útil na caça de vermes e insetos enterrados, ajudando-os a encontrar comida que de outra forma estaria escondida. O mais curioso é que os equidnas pertencem à família dos monotremados, o que significa que eles põem ovos, uma característica rara entre os mamíferos. Assim como seu primo, o ornitorrinco, eles combinam características de répteis e mamíferos, o que os destaca no reino animal. Sua eletrolocalização funciona melhor em ambientes úmidos, dando-lhes uma vantagem na busca por alimento em condições desafiadoras. Imagine como é depender de um poder tão especial para sobreviver na natureza. É uma combinação de evolução impressionante e verdadeira engenhosidade que ajuda esses seres a prosperar. Surpreendente, mas é verdade. Marcas de luxo destroem produtos não vendidos. Empresas como Louis Vuitton e Chanel são conhecidas por essa prática chocante. Todo ano, esses gigantes da moda optam por destruir produtos no valor de milhões de dólares, em vez de doá-los ou vendê-los com desconto. Por que fazem isso? A resposta está em manter sua exclusividade e valor de marca. Para eles, cada bolsa ou vestido não vendido representa uma ameaça potencial à imagem de luxo que sustentam. Essa tática controversa causa estranhamento e levanta questões sobre sustentabilidade e ética na moda. Os consumidores estão cada vez mais exigindo transparência e responsabilidade das marcas, pedindo mudanças. Embora algumas marcas de luxo tenham iniciado iniciativas para combater o desperdício, como reciclagem de materiais ou criação de coleções sustentáveis, muitas ainda mantêm essa tradição. A indústria da moda conseguirá encontrar um equilíbrio entre prestígio e sustentabilidade, ou essas práticas continuarão a prejudicar sua reputação? Veja o que está acontecendo com o nível do mar em todo o mundo. O termo nível do mar pode ser um pouco enganoso, pois não significa a mesma coisa em todos os lugares. A verdade é que a Terra gira, e essa rotação faz com que a água no Equador se destaque. Isso mesmo, o nível do mar no Equador é mais alto do que nos polos, mas não para por aí. As diferenças na gravidade ao redor do planeta também têm um grande impacto. Em algumas áreas, a força gravitacional é mais forte, o que pode fazer o nível do mar ser mais alto ou mais baixo do que em outros lugares. Por exemplo, regiões com muitas terras ou montanhas podem ter um nível do mar um pouco diferente. Isso significa que o nível médio do oceano é como um cobertor de retalhos, com diferentes alturas costuradas juntas. Portanto, quando pensamos no aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas, lembre-se de que variações naturais já existem e complicam a situação. Sim, é verdade. Alfred Porter Southwick não era apenas dentista, mas também engenheiro de barcos a vapor, e teve um papel importante no desenvolvimento desse método controverso de execução. No final do século XIX, Southwick começou a se preocupar com o sofrimento causado pelos métodos de execução existentes, como a forca. Sua experiência em odontologia e engenharia lhe deu uma perspectiva única sobre como a eletricidade poderia ser usada para uma forma mais humana de pena de morte. Southwick propôs e aprimorou a ideia de usar correntes elétricas para execuções, acreditando que isso levaria a uma morte mais rápida e menos dolorosa.
Em 1888, sua ideia chamou a atenção das autoridades, que buscavam um novo método que fosse eficaz e mais civilizado. Logo foi adotada em Nova York, marcando o início de uma nova era no sistema de justiça. É difícil acreditar que a inovação de um dentista tenha levado a um impacto tão dramático e duradouro, gerando debates sobre a moralidade e a ética da pena de morte. A incrível história das placas de veículos. A França foi o primeiro país a introduzir placas de registro para carros em 14 de agosto de 1893, dando início a uma nova era na identificação de veículos. Antes desse padrão, os carros geralmente não tinham sinais de identificação, o que dificultava a ligação com seus proprietários. A introdução das placas facilitou o rastreamento e a regulamentação dos veículos, contribuindo para a segurança nas estradas. Imagine o caos em um mundo onde os carros não têm identificadores únicos. Esse sistema não apenas ajudou na identificação dos veículos, mas também abriu caminho para leis sobre propriedade e responsabilidade. Com o tempo, a ideia de registrar veículos se espalhou pelo mundo, tornando-se essencial para a gestão do transporte. Hoje, quase todos os países utilizam placas de registro, mostrando como uma ideia simples da França transformou o transporte global. Você não acha interessante como essa prática evoluiu desde então? Fato incrível sobre a visão noturna dos cães. Os cães têm uma visão muito melhor em ambientes com pouca luz do que os humanos. Essa habilidade surpreendente se deve a duas características: pupilas grandes e uma camada refletora especial atrás da retina, chamada tapetum lucidum. Pense no tapetum como um espelho que reflete a luz de volta pela retina, dando aos olhos uma segunda chance de captar a luz fraca. Essa adaptação é muito útil para os cães, já que muitos deles são caçadores noturnos por natureza. Com essa visão aprimorada, os cães conseguem perceber movimentos mesmo quando está quase escuro, tornando-os ótimos companheiros para aventuras noturnas. Então, da próxima vez que você estiver em um quintal ou parque escuro, lembre-se de que seu amigo peludo provavelmente vê o que você não consegue. Essa característica evolutiva incrível ajuda os cães a sobreviver em diferentes condições e fortalece seus instintos de caça. É impressionante como os olhos deles são únicos para navegar à noite. Acredite ou não, 80% das mulheres usam sapatos inadequados. Essa estatística surpreendente revela que 80% das mulheres escolhem calçados que são pequenos demais, muitas vezes priorizando o estilo em detrimento do conforto. Muitas de nós somos atraídas pelas últimas tendências da moda, mas ao apertar os pés em sapatos apertados, corremos o risco de problemas a longo prazo. Desde calos doloridos até desconforto nas articulações, as consequências de usar sapatos inadequados podem ser sérias. Saltos altos e sapatos estreitos podem parecer incríveis, mas a que preço pagamos pela beleza? O conforto nunca deve ser deixado de lado em nome da moda. Especialistas recomendam prestar atenção ao ajuste correto, para que nossos pés permaneçam felizes e saudáveis por muitos anos. Portanto, da próxima vez que você for comprar sapatos, experimente alguns pares e caminhe com eles. Seus pés vão agradecer e, quem sabe, você pode até encontrar um par estiloso que seja confortável. Estamos prontos para escolher o conforto em vez da moda? Ou vamos continuar arriscando a saúde dos nossos pés em nome do estilo? Prepare-se para se surpreender com as maravilhas das fendas. Uma fenda é uma abertura profunda nas rochas, frequentemente formada por processos naturais, como erosão ou movimentos tectônicos. Essas formações incríveis podem ser vistas em lugares deslumbrantes, como parques nacionais ou montanhas, mostrando a capacidade da natureza de criar padrões complexos ao longo do tempo. Pense em como a água desgasta lentamente a pedra, criando fendas únicas onde plantas, animais e até ecossistemas inteiros podem viver. Por outro lado, você pode ter ouvido o termo fenda no contexto do vidro, uma comparação divertida que descreve uma fenda profunda nesse material versátil. O vidro pode rachar e formar essas fendas devido a tensões térmicas ou impactos. Tanto as fendas nas rochas quanto no vidro têm suas histórias, refletindo as forças da natureza e a fragilidade dos materiais. Não é incrível como algo tão simples como uma fenda pode abrir um mundo de descobertas? Difícil de acreditar, mas o álcool afeta seu cérebro em apenas 6 minutos. Pesquisadores do Hospital Universitário de Heidelberg descobriram que assim que você dá o primeiro gole, o efeito do álcool começa quase imediatamente.
Apenas 6 minutos após o consumo, mudanças notáveis nas suas funções cognitivas começam a acontecer. Essa ação rápida pode afetar tudo, desde a tomada de decisões até a coordenação. Imagine que você está em uma festa, saboreando uma bebida, e percebe que seu cérebro já está reagindo ao álcool. Essa rapidez do álcool destaca a importância de estar ciente do que e quanto você consome. Para muitos, esse efeito rápido pode levar à perda de autocontrole e a julgamentos ruins. Por isso, entender como o álcool afeta você rapidamente é crucial para fazer escolhas seguras. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida, lembre-se, ela pode começar a agir antes mesmo de você terminar seu primeiro copo. Você já se perguntou por que os coelhos não conseguem vomitar? Esse é um fato interessante relacionado ao seu sistema digestivo único. Diferente de muitos mamíferos, os coelhos têm um trato digestivo unidirecional, o que significa que a comida se move apenas em uma direção, da boca, passando pelo estômago, até o intestino. Essa característica anatômica ajuda os coelhos a absorverem nutrientes de forma eficiente dos alimentos vegetais. No entanto, isso também significa que se eles comerem algo prejudicial, não podem simplesmente vomitar, como fazem gatos ou cães. Por isso, é muito importante que os donos de coelhos fiquem atentos ao que seus amigos peludos estão comendo. Alimentos que são seguros para outros animais de estimação podem ser tóxicos para os coelhos. Por exemplo, muitas frutas e verduras são ótimos petiscos, mas coisas como chocolate ou alimentos processados podem causar sérios problemas de saúde. Então, se você está pensando em ter um coelho, não se esqueça de pesquisar quais petiscos são seguros e monitorar sua dieta para que eles fiquem felizes e saudáveis. Incrível, mas o espaço interestelar não é tão vazio assim. Muitas pessoas imaginam as vastas extensões do cosmos como um vazio, mas na verdade estão cheias de meio interestelar, uma mistura de gás e poeira. Principalmente composta de hidrogênio e hélio, essa mistura desempenha um papel fundamental no nascimento das estrelas. Em áreas mais densas, a gravidade atrai esses gases, fazendo-os se comprimir e provocar a fusão nuclear, resultando no surgimento de uma nova estrela. Por exemplo, o Sagitário B2 é uma nuvem de gás próxima ao centro da Via Láctea. É surpreendente que ela emita ondas de rádio e contenha álcool suficiente para encher impressionantes 400 trilhões de pintas de cerveja. Enquanto isso, nebulosas impressionantes como a nebulosa de Órion são visíveis e mostram gás iluminado por estrelas próximas. Essas maravilhas astronômicas nos lembram que mesmo aquilo que parece vazio está cheio de potencial e vida. Quais outros segredos o abismo do cosmos esconde? Você pode se surpreender. Os celulares afetam seu cérebro. Esses dispositivos práticos emitem ondas eletromagnéticas que interagem com os tecidos do nosso corpo, levantando questões entre os pesquisadores. Embora a exposição de curto prazo a essas ondas seja geralmente considerada segura, estudos indicam que podem haver efeitos potenciais nas proteínas do cérebro. Imagine que seu celular fica ao seu lado a noite toda enquanto você dorme. Ele pode enviar e receber sinais em vez de permitir que você descanse tranquilamente. Especialistas recomendam não colocar o celular debaixo do travesseiro durante o sono, pois a exposição prolongada, mesmo que atualmente inofensiva, pode não ser a melhor ideia para a saúde a longo prazo. Em vez disso, tente deixá-lo na mesa de cabeceira ou em outro cômodo, para evitar a exposição eletromagnética desnecessária. Afinal, nosso bem-estar é prioridade. E pequenas mudanças como essa podem resultar em um sono melhor e um cérebro mais saudável. Então, como você mantém o celular longe de você à noite? Você já parou para pensar por que as multas por excesso de velocidade são tão comuns? Nos Estados Unidos, são emitidas impressionantes 100 mil multas por dia. Esse número não só revela problemas no trânsito, mas também destaca uma tendência em que muitos motoristas frequentemente escolhem acelerar. Por que os motoristas aceleram? As razões podem variar: atraso, distração com dispositivos móveis ou simplesmente a busca por emoção. Curiosamente, as razões para acelerar, muitas vezes, dependem de fatores demográficos. Motoristas jovens podem acelerar em busca de adrenalina, enquanto outros podem não perceber quão rápido estão indo. As autoridades estão tentando conter essa tendência, aumentando a conscientização sobre as regras de trânsito e os perigos potenciais do excesso de velocidade. Multas, pontos na carteira e até aumento nos prêmios de seguro podem ser consequências dessas infrações. Diante de tantos riscos, fica a pergunta: estamos realmente dispostos a arriscar tanto por alguns minutos a mais na estrada?
Um fato interessante sobre o armazenamento de lixo em aviões. Durante os voos, os aviões gerenciam os resíduos de forma eficiente. Em vez de despejar o lixo no ar, a estrutura do avião possui compartimentos especiais que coletam tudo. Esses compartimentos estão conectados a um sistema de sucção que remove os resíduos dos banheiros, garantindo que todo o lixo fique armazenado de forma segura durante o voo. Esse sistema inteligente ajuda a manter a limpeza e a higiene a milhares de metros de altura. Quando o avião aterrissa, a equipe de solo remove cuidadosamente os resíduos coletados desses compartimentos usando mangueiras. Isso faz parte do esforço para tornar nosso voo confortável e seguro. Então, da próxima vez que você embarcar em um voo, lembre-se de que seu conforto está ligado a um processo invisível e eficiente que mantém a ordem no céu e garante a correta destinação do lixo em terra. Você consegue imaginar um caracol marinho tão fofo? O caracol pastor é uma criatura marinha encantadora que vive em águas quentes do Japão, Filipinas e Indonésia. Este minúsculo caracol mede apenas 10 milímetros e conquista corações com suas características adoráveis, incluindo pequenas protuberâncias na cabeça. Essas protuberâncias não são apenas para enfeitar, elas funcionam como sensores químicos que ajudam o caracol pastor a encontrar comida no ambiente subaquático. Com sua aparência única e comportamento brincalhão, ele se tornou um dos habitantes mais fofos do oceano. O caracol pastor faz parte de um ecossistema fascinante, mostrando a diversidade da vida que prospera sob as ondas. Observar esse pequeno caracol deslizando pela água é como ver um minúsculo dançarino gracioso se apresentando em um vibrante balé subaquático. É surpreendente como uma criatura tão pequena pode trazer tanta alegria e curiosidade para os amantes da vida marinha. Não é incrível como a natureza cria surpresas tão maravilhosas nas profundezas do Mar Azul? Você sabia que o famoso bolo Sacher é uma deliciosa sobremesa austríaca? Criado em 1832 pelo talentoso confeiteiro Franz Sacher para o príncipe Clemens von Metternich, o bolo Sacher é realmente único. Ele é feito de um denso bolo de chocolate que conquista o coração dos amantes de doces. Sua característica especial é uma camada de suave geleia de damasco, que adiciona um toque frutado à base de chocolate. Para completar, uma luxuosa cobertura de chocolate transforma o bolo em uma obra-prima visual e culinária. Ao longo dos anos, esse bolo especial ganhou fama mundial e é frequentemente servido com uma colher de chantilly, equilibrando seus sabores intensos. Ao saboreá-lo em um café em Viena ou preparando-o em casa, cada pedaço leva você a um mundo de prazer chocolate. Tem curiosidade em aprender a fazer essa sobremesa icônica você mesmo? Você consegue imaginar quão forte é o seu dedinho? Esse pequeno dedo representa cerca de 50% da sua força de pegada. Muitas pessoas subestimam a importância do dedinho nas tarefas do dia a dia, mas ele é essencial para segurar objetos com firmeza. Sem ele, ações simples como abrir latas ou segurar uma raquete de tênis podem se tornar muito mais difíceis. O dedinho ajuda a equilibrar a mão, permitindo que os outros dedos trabalhem de forma mais eficiente. Se você perder o dedinho, isso pode resultar em uma pegada desconfortável e dificultar até mesmo ações básicas como escrever ou digitar. Estudos mostram que a força de pegada não depende apenas dos músculos, é também a coordenação de todos os dedos trabalhando juntos. Então, da próxima vez que você levantar o polegar ou apertar as mãos, lembre-se de quão importante esse pequeno dedinho é para a sua força e agilidade. Você já parou hoje para valorizar o seu dedinho? Prepare-se para se surpreender com os fones Nova H1. Esses acessórios inovadores combinam tecnologia avançada e design elegante, tornando-os essenciais para amantes de música e moda. Cada par é equipado com alto-falantes direcionais, permitindo que você aproveite suas melodias favoritas e atenda chamadas sem precisar colocar nada nos ouvidos. Essa construção única permite ouvir um som limpo enquanto você se mantém ciente do que acontece ao seu redor, garantindo o equilíbrio perfeito entre imersão e segurança. Além disso, o visual elegante dos fones Nova H1 não compromete o estilo em nome da funcionalidade. Imagine-se caminhando pela rua, ouvindo música ou conversando com amigos, tudo isso com muito estilo. Com os Nova H1, você pode desfrutar da liberdade do som sem fio, em uma forma que mais parece uma joia do que um fone comum. Por que se contentar com fones comuns, se você pode usar uma obra de arte que melhora sua experiência de audição?
É verdade que a água pode estar em 3 estados ao mesmo tempo? Sim, isso é uma realidade incrível. Esse fenômeno é chamado de ponto triplo, onde gelo, água e vapor coexistem. Mas esse espetáculo acontece apenas em condições específicas de temperatura e pressão. Por exemplo, a cerca de 0,01 graus Celsius e a uma pressão de 611,657 pascais. Esses 3 estados se equilibram perfeitamente. É como um truque mágico no mundo da física. O ponto triplo não é apenas um fato interessante. Ele tem consequências importantes na termodinâmica, a ciência do calor e do fluxo de energia, e até na ciência espacial. Compreender esse comportamento único ajuda os cientistas a estudar como as substâncias se comportam em diferentes condições, o que pode ser crucial em áreas como meteorologia e design de naves espaciais. Imagine cientistas em planetas distantes tentando entender suas versões da água. O ponto triplo da água nos faz admirar a complexidade do nosso universo e como algo tão simples como a água pode nos ensinar tanto sobre o mundo ao nosso redor. Você sabia que a casca da batata é a parte mais saudável? Surpreendentemente, a casca da batata é rica em nutrientes que muitas vezes passam despercebidos. Muitas pessoas descascam as batatas, perdendo um verdadeiro tesouro de benefícios. A casca é cheia de fibras, que ajudam na digestão e mantém a sensação de saciedade por mais tempo. Ela também contém mais vitaminas, especialmente a vitamina C, que é essencial para fortalecer o sistema imunológico, e as vitaminas do complexo B, que ajudam o corpo a transformar alimentos em energia. Além disso, minerais como potássio e ferro presentes na casca são importantes para a saúde do coração e o funcionamento adequado do organismo. Na próxima vez que você preparar batatas, considere deixar a casca. Isso não só melhora o sabor e a textura dos seus pratos, mas também permite que você aproveite todos os nutrientes que podem ser benéficos para a sua saúde. Está pronto para tornar suas refeições mais saborosas e saudáveis, deixando a casca da batata? Você sabia que ciclistas podem gerar energia para casas? Ciclistas profissionais são atletas excepcionais, especialmente durante sprints de alta intensidade. Eles conseguem gerar uma quantidade impressionante de energia, o suficiente para iluminar uma casa inteira. Esse feito incrível demonstra a força e resistência de suas pernas. Durante um sprint, um ciclista pode produzir cerca de 1.500 watts de energia, o que equivale a uma lâmpada comum. Para entender melhor, isso é suficiente para manter suas lâmpadas acesas durante uma breve queda de energia. O segredo de seu poder impressionante está nos treinos, que visam desenvolver tanto a força muscular quanto a resistência cardiovascular. Longas pedaladas e intervalos intensos ajudam não apenas a correr mais rápido, mas também a gerar energia de forma eficiente. Na próxima vez que você ver ciclistas em uma corrida, lembre-se, eles não estão apenas pedalando, talvez estejam também fornecendo energia para suas lâmpadas. Um fato interessante sobre a moeda mundial: impressionantes 92% da moeda no mundo existem em formato digital, o que significa que apenas 8% estão em dinheiro vivo. Essa estatística surpreendente mostra como nossos hábitos de compra e transações financeiras mudaram nos últimos anos. Com o crescimento do banco online, aplicativos de pagamento móvel e criptomoedas, muitos de nós quase não usamos dinheiro. Em vez disso, pagamos com cartões ou celulares. Essa mudança reflete uma transformação mais ampla na economia global, onde a conveniência desempenha um papel importante. A moeda digital não só acelera as transações, mas também oferece maior segurança contra roubos em comparação com o dinheiro. Além disso, as empresas se beneficiam da redução dos custos relacionados ao manuseio de dinheiro. No entanto, essa transição para o dinheiro digital levanta questões sobre privacidade e possíveis crimes cibernéticos. Ao avançarmos para um futuro sem dinheiro, dependeremos completamente da moeda digital, ou o dinheiro ainda encontrará seu lugar em nossas carteiras. É incrível pensar em como essa tendência afeta a nossa vida cotidiana e a economia como um todo. Você sabia que no México existem 68 línguas indígenas? Isso é uma prova do rico diversidade cultural do país. Essas línguas, essenciais para a identidade e herança dos diferentes povos indígenas, incluem Náhuatl, Maia e Mixteco, entre outras. Cada língua carrega tradições, histórias e sabedoria únicas, transmitidas de geração em geração. Ao reconhecer oficialmente essas línguas, o governo mexicano busca preservar a herança de mais de 7 milhões de pessoas que as falam.
Esse reconhecimento fortalece o orgulho cultural e incentiva a nova geração a aprender e usar suas línguas nativas. Além disso, essas línguas não são apenas meios de comunicação, mas também desempenham um papel importante na medicina tradicional, rituais e reuniões comunitárias. Infelizmente, muitas delas estão ameaçadas de extinção devido à globalização e urbanização, tornando esse reconhecimento ainda mais crucial. Há esforços para revitalizar essas línguas por meio de programas educacionais e iniciativas comunitárias. Imagine um futuro onde cada criança no México possa falar tanto espanhol quanto sua língua indígena. Não seria algo a ser celebrado? Prepare-se para se surpreender com a Batalha de Wabash. Este evento dramático ocorreu em 1791 e se tornou uma das maiores derrotas militares para o exército dos Ecpita na época. Nessa batalha, cerca de 920 soldados enfrentaram aproximadamente 1.100 guerreiros nativos, que se uniram de diferentes tribos para defender suas terras. A batalha aconteceu em condições caóticas, com ataques inesperados e combates intensos. Isso resultou em enormes perdas para as forças americanas. 623 soldados morreram e 258 ficaram feridos. Esses números representam quase um quarto do efetivo do exército, o que foi um golpe chocante que reverberou nas fileiras militares. As consequências da batalha levaram a mudanças significativas na estratégia militar dos Chicoorcaya e destacaram a feroz resistência que os nativos americanos estavam dispostos a oferecer contra os colonizadores e invasores. Quais lições esse conflito deixou para as gerações futuras? O que realmente impulsiona as cenas de ação para pequenos atores? Em Hollywood, o tamanho pode criar problemas únicos. Por exemplo, um ator tem apenas 2 pés e 7 polegadas de altura. Essa estatura incomum torna os dublês tradicionais inadequados, pois eles simplesmente não conseguem acompanhar seu tamanho. Portanto, cada cena de ação com ele exige uma coreografia cuidadosa para garantir segurança e realismo. Há uma equipe que planeja atentamente seus movimentos, levando em conta todos os riscos e limitações físicas. Por exemplo, ao filmar perseguições rápidas ou lutas emocionantes, a equipe precisa pensar fora da caixa, criando acrobacias que sejam impressionantes e seguras para alguém da sua altura. Essa busca por criatividade e segurança destaca a dedicação excepcional dos cineastas, que se esforçam para contar histórias envolventes, independentemente do tamanho da estrela. Você já se perguntou como armas e máquinas de escrever estão conectadas? Christopher Sholes, um inventor notável, se uniu a 2 parceiros para criar a máquina de escrever na década de 1860, e essa invenção mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Curiosamente, a máquina de escrever começou a ser produzida pela Remington, uma empresa conhecida principalmente pela fabricação de armas de fogo. Essa conexão surpreendente destaca a diversidade das origens de ferramentas do dia a dia, que muitas vezes consideramos garantidas. Imagine pessoas do século XIX digitando em máquinas de escrever, enquanto conheciam a Remington como fabricante de rifles. A máquina de escrever permitiu escrever mais rápido e de forma mais eficiente, abrindo caminho para a comunicação moderna como a conhecemos hoje. Com o aumento da produção de cartas, documentos e livros, isso revolucionou o mundo da publicação e da correspondência pessoal. Essa conexão inesperada entre setores ilustra como inovações podem surgir das fontes mais inesperadas, lembrando-nos dos caminhos fascinantes que as ferramentas do dia a dia percorreram para chegar até nossas casas. E se eu te disser que aprender inglês pode ser divertido? Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa incrível que dobrou seus esforços para estudar o idioma. Combinando talento natural e determinação, ele transformou o inglês em seu próprio playground. Em vez de ver o inglês apenas como uma ferramenta de comunicação, ele encarou como um desafio criativo. Ele se mergulhou em livros, participou de conversas e até jogou jogos de palavras, tornando o aprendizado prazeroso. Essa abordagem única não só melhorou seu vocabulário e gramática, mas também abriu portas para novas amizades e experiências, transformando a tarefa muitas vezes assustadora de aprender um idioma em uma aventura alegre. Essa pessoa mostrou o incrível poder do trabalho duro, aliado a uma atitude positiva. Então, será que aprender inglês pode se tornar a jornada emocionante que você estava procurando? Você tem coragem de escalar a lendária fortaleza Harigar? Este lugar incrível em Maharashtra, Índia, é famoso por sua subida íngreme, com degraus de pedra quase verticais, inclinados a impressionantes 80 graus. Aventureiros de todo o mundo buscam esse desafio, querendo testar suas habilidades de escalada e aproveitar as vistas deslumbrantes do topo da fortaleza.
A subida não é para os fracos, exige força, agilidade e determinação. Enquanto os escaladores enfrentam o terreno difícil, sentem uma adrenalina emocionante e cada passo traz uma mistura de excitação e nervosismo. Ao chegar ao topo, os corajosos são recompensados com vistas panorâmicas dos vales verdes e colinas distantes, uma visão que vale todo o esforço. Além do desafio físico, a fortaleza Harigar está repleta de história, com arquitetura antiga e histórias sussurradas pelo vento. Muitos escaladores consideram isso um rito de passagem, uma forma de se conectar com a natureza e a história ao mesmo tempo. Você está pronto para conquistar essa imponente fortaleza e embarcar na maior aventura da sua vida? Surpreendentemente, utensílios de cozinha podem ser divertidos. O descascador de legumes não é apenas um gadget comum. Ele se parece com um gigantesco apontador e torna o preparo das refeições emocionante. Este instrumento criativo é feito para cortar tiras finas de diversos legumes, como cenouras, abobrinhas e até pepinos. Imagine como sua salada comum se transforma em uma bela apresentação com elegantes fitas de legumes. Usar essa faca única abre um novo mundo de criatividade culinária, perfeita para impressionar amigos e familiares durante os jantares. Pense nisso. Em vez de simplesmente cortar legumes para os pratos, você pode adicionar um toque especial e melhorar a apresentação com esse incrível gadget. Seja você um cozinheiro caseiro ou um chefe profissional, o descascador de legumes traz um elemento de surpresa aos seus pratos. Pronto para elevar suas habilidades culinárias a um novo nível com essa ferramenta divertida? Prepare-se para se surpreender com o chapéu de gibus. Em 1835, o chapelier parisiense Antoine Gibus revolucionou a moda ao inventar o chapéu dobrável com mecanismo de mola. Imagine um chapéu que pode ser facilmente dobrado e desdobrado a qualquer momento. Esse design genial transformou o volumoso chapéu cilíndrico em um acessório prático e estiloso, perfeito para amantes da ópera e cavalheiros da época. Conhecido como chapéu de gibus ou chapéu de ópera, ele rapidamente se tornou popular por seu conforto e elegância. Imagine você em um evento chique e com um simples movimento, seu chapéu se transforma de plano em um impressionante acessório de moda, pronto para causar impacto. Esse mecanismo inteligente não só facilitava o transporte, mas também adicionava um elemento de surpresa e sofisticação. Graças à criatividade de Gibus, o mundo da moda ganhou uma reviravolta incrível, unindo funcionalidade e elegância. Não é incrível? Sim, os cangurus conseguem pular de forma muito eficiente. Eles são incríveis saltadores da natureza, graças à sua anatomia única. Seus tendões elásticos nas pernas se esticam e acumulam energia durante o salto. Quando eles se impulsionam do chão, esses tendões retornam à posição original, ajudando-os a pular com pouco esforço. Essa adaptação incrível permite que os cangurus percorram grandes distâncias, economizando energia, o que é crucial para a sobrevivência no árido mato australiano. Eles podem pular a até 70 km por hora e alcançar cerca de 7,5 metros em um único salto. Imagine como é possível usar menos energia para cobrir tais distâncias. Esse movimento eficiente em termos de energia é especialmente importante em seu habitat difícil, onde comida e água podem ser escassas. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de como suas características ajudam na sobrevivência na natureza. Você pode acreditar que Yoda foi inspirado por Einstein. O querido personagem Yoda de Star Wars, com suas palavras sábias e estilo único de comunicação, se inspira no famoso físico Albert Einstein. O criador George Lucas imaginou Yoda como um personagem que representa conhecimento e sabedoria, assim como Einstein fez em sua área. Ambos são conhecidos por sua inteligência e capacidade de pensar de forma diferente sobre o mundo ao redor. A estrutura única das falas de Yoda, como faça ou não faça, não há tentativa, destaca uma perspectiva que desafia o pensamento tradicional, exatamente o que Einstein fez com suas teorias da relatividade. Ao combinar essas características, Lucas criou um personagem que não só transmite lições importantes da vida, mas também nos inspira a refletir sobre o que é possível. A fusão das ideias revolucionárias de Einstein com a personalidade única de Yoda cria uma conexão verdadeiramente fascinante. Então, da próxima vez que você ouvir o sábio conselho de Yoda, pense na genialidade de Einstein. Que interação criativa isso traz para uma galáxia muito, muito distante. Difícil de acreditar, mas a solidão pode ser mortal.
Um estudo da Universidade de Harvard mostra que o isolamento social pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar. Os pesquisadores descobriram que pessoas sem amigos próximos têm um risco maior de várias doenças, incluindo problemas cardíacos. Essa relação ocorre porque a solidão pode aumentar os níveis de uma proteína chamada fibrinogênio, que é crucial para a coagulação do sangue. Quando seus níveis ficam muito altos, isso pode levar a condições graves, como infartos e derrames. É surpreendente e um pouco assustador que o bem-estar emocional afete diretamente a saúde física. Portanto, cercar-se de amigos e familiares não é apenas uma maneira de se divertir, é um passo importante para uma vida mais saudável. Estamos fazendo o suficiente para manter nossas conexões sociais? Prepare-se para se surpreender com os bandos de estorninhos. Esses espetáculos aéreos incríveis são uma visão impressionante, mostrando como milhares de estorninhos se movem em perfeita harmonia. Quando o bando sobe ao céu, cada pássaro reage instintivamente aos movimentos dos vizinhos, criando padrões complexos que dançam, giram e se contorcem no ar. É impressionante que não haja um líder controlando esse balé aéreo. É um exemplo brilhante de comportamento coletivo. Cientistas acreditam que essa coordenação ajuda o bando a evitar predadores e a se orientar melhor no ambiente. Quando se reúnem, os estorninhos formam figuras deslumbrantes que podem lembrar uma nuvem viva, cativando a imaginação de todos que assistem. Portanto, da próxima vez que você ver um grupo de estorninhos em voo, reserve um momento para apreciar a beleza desses bandos e o trabalho em equipe inteligente da natureza. Você sabia que o tempo pode desacelerar antes da morte? Pesquisadores propuseram uma teoria interessante que sugere que, quando uma pessoa se aproxima do fim da vida, sua percepção do tempo pode se estender. Esse fenômeno pode criar a sensação de que há mais tempo nos últimos momentos, permitindo que a pessoa recorde o passado ou reflita sobre sua vida. Imagine que cada segundo parece mais longo, proporcionando um espaço único para autoanálise e conexão com os entes queridos. Embora essa ideia ainda esteja sendo estudada, ela levanta questões fascinantes sobre como o cérebro percebe o tempo em situações extremas. Algumas pessoas relatam memórias vívidas que retornam, ou uma maior consciência nos últimos momentos. Essa teoria não apenas interessa aos cientistas, mas também toca em temas emocionais profundos sobre a vida, a memória e nosso último caminho. O que você acha que isso significa para nossa compreensão da vida e da morte? Descubra o que torna o Monte Olimpo grandioso. Esta colossal montanha, localizada em Marte, é a mais alta do nosso sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de altura, 3 vezes mais alto que o Everest na Terra. Imagine estar na base dessa gigante montanha e olhar para cima, é de tirar o fôlego. O Monte Olimpo não é apenas alto, mas também incrivelmente largo, com cerca de 600 quilômetros de largura, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Como se formou esse gigante? Ao contrário das montanhas na Terra, que geralmente surgem devido à atividade tectônica, o Monte Olimpo foi criado por múltiplas erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Devido à fina atmosfera e à baixa gravidade em Marte, as erupções puderam formar uma montanha muito mais alta do que as da Terra. Essa estrutura impressionante nos dá uma visão da atividade vulcânica em Marte e nos ensina sobre geologia planetária. À medida que continuamos a explorar Marte, o Monte Olimpo nos atrai com mistérios sobre o passado do nosso sistema solar. Que segredos ele ainda guarda para nós? Você sabia que Jane Austen mencionou o beisebol em seu romance Abadia de Northanger, escrito em 1797? Isso é surpreendente, pois a data geralmente aceita para a invenção do beisebol é 1839, e acredita-se que o jogo começou a se desenvolver na América. A menção de Austen sugere que o beisebol não era uma novidade quando chegou à América. Provavelmente, ele já era jogado na Grã-Bretanha muito antes de se tornar um passatempo americano. Isso indica uma conexão mais profunda com o esporte do que normalmente reconhecemos. Também nos faz refletir sobre como os jogos evoluem ao longo do tempo. Se o beisebol fazia parte da cultura britânica naquela época, que outras influências históricas moldaram nossos jogos modernos? Talvez Austen, com suas observações perspicazes sobre a sociedade, estivesse apenas à frente de seu tempo, aludindo a um passatempo que se tornaria parte essencial da vida americana. Ao subir a Pedra do Leão, prepare-se para se surpreender com os magníficos jardins suspensos e as lindas varandas que vão acompanhá-lo no caminho.
Esses jardins encantadores, cheios de flores vibrantes e plantas verdes, criam uma atmosfera única e tranquila, onde cada passo é como uma viagem por uma obra de arte viva. Os lagos e canais que adornam as varandas refletem a luz do sol, criando padrões cintilantes no chão. Esse ambiente pacífico convida os visitantes a parar e apreciar a beleza natural, oferecendo lugares perfeitos para fotos, ou simplesmente para desfrutar do momento. O design cuidadoso desses elementos não só melhora a atratividade visual, mas também cria um espaço calmo, longe da agitação do dia a dia. Seja você um amante da natureza ou um fã de arquitetura, a combinação de jardins e elementos aquáticos transforma a subida em uma aventura inesquecível. Portanto, ao passear por este oásis tranquilo, não se esqueça de olhar ao redor e apreciar a beleza dos jardins suspensos da Pedra do Leão. Prepare-se para se surpreender com os mitos sobre a depilação. Muitas pessoas acreditam que depilar faz os pelos crescerem mais grossos ou mais rápido, mas isso não é verdade. Quando você se depila, corta os pelos na superfície, o que não afeta a velocidade de crescimento ou a espessura deles. A estrutura e a velocidade de crescimento dos pelos dependem da genética e dos hormônios, e não de como você cuida deles. A ilusão acontece porque a depilação deixa os pelos com a ponta arredondada, fazendo com que pareçam mais grossos quando crescem de novo, mas na verdade mantém as mesmas características de antes. Então, quando alguém diz, não se depile, vai crescer mais grosso, está apenas repetindo um mito comum. Entender isso pode livrá-lo de preocupações desnecessárias sobre seus cuidados pessoais. Não é incrível como os mitos podem se espalhar sem base científica? Da próxima vez que você pegar a lâmina, lembre-se da verdade sobre o crescimento dos pelos. O que o oxigênio negro nos diz sobre o nosso planeta? Cientistas descobriram recentemente um fenômeno incrível chamado oxigênio negro, que se forma a partir de rochas no fundo do oceano. Essa descoberta questiona a ideia de que o oxigênio surge apenas por meio da fotossíntese de organismos vivos, como plantas e algas. Em vez disso, mostra que processos geológicos podem gerar oxigênio sem a luz solar. Imagine as consequências dessa descoberta. Ela abre novos horizontes para entender a reserva de oxigênio na Terra e destaca a importância do nosso meio ambiente na formação da vida. O oxigênio negro indica que podem haver processos ocultos sob as ondas que ainda não exploramos completamente. À medida que os cientistas se aprofundam nesse tema, podem melhorar nossa compreensão não apenas da produção de oxigênio, mas também de como a vida pode existir em condições extremas e escuras. Essa descoberta pode até mudar nossa busca por vida em outros planetas, onde a luz solar é escassa. Você pode acreditar que as rochas podem contribuir para a formação do ar que respiramos? O que realmente move o espírito esportivo olímpico? Larry Lemieux, um talentoso velejador canadense, mostrou uma coragem incrível nas Olimpíadas de 1988, em Seul. Durante a corrida, quando parecia que ele estava a caminho da medalha de prata, Lemieux viu dois concorrentes lutando pela vida na água após sua embarcação virar. Sem hesitar, ele decidiu abandonar a competição e correu para ajudá-los, demonstrando que o espírito esportivo é mais importante que a vitória. Seu ato altruísta não apenas salvou vidas, mas também inspirou muitos que estavam presentes. Essa decisão notável lhe rendeu a prestigiosa medalha Pierre de Coubertin, uma recompensa que reconhece exemplos excepcionais de espírito esportivo nas Olimpíadas. A história de Lemieux é um poderoso lembrete de que a verdadeira vitória, muitas vezes, está em nossa disposição de ajudar os outros, provando que o espírito olímpico vai além das medalhas. O que você acha que motiva os atletas a colocar os outros em primeiro lugar? Você pode acreditar nos truques incríveis de Christensen no basquete. Esse atleta impressionante, conhecido por sua habilidade excepcional e agilidade, realmente dominou a arte do basquete, surpreendendo tanto os fãs quanto outros jogadores. Christensen executa truques impressionantes com facilidade, mostrando não apenas sua precisão nos arremessos, mas também sua habilidade de manusear a bola com incrível graça. Imagine-o fazendo um arremesso por trás das costas, pulando sobre um defensor, ou girando a bola no dedo como se isso durasse uma eternidade. A cada truque, ele encanta o público, transformando cada jogo em um espetáculo emocionante. Seu treinamento incansável e abordagem inovadora redefiniram o que significa ser um jogador de basquete, inspirando jovens atletas a pensar fora da caixa e abraçar a criatividade no esporte. Seja você um fã de basquete ou apenas alguém que gosta de ver pessoas quebrando expectativas,
As conquistas de Christensen nos lembram que, com trabalho duro, tudo é possível na quadra. Então, o que ele vai inventar a seguir? Você já viu um ovo de galinha azul? Acredite ou não, algumas galinhas botam ovos azuis por causa de um vírus antigo que alterou seu DNA. Esse fato incrível da natureza mostra que até os animais de fazenda mais comuns podem ter características surpreendentes. Ovos azuis são produzidos por raças como Araucana e Ameraucana, que têm uma mutação genética única relacionada a esse vírus antigo. Esse vírus, que não faz mal às galinhas, existe há milhares de anos e trouxe um pigmento chamado oocianina, que pinta a casca dos ovos de azul. Não é incrível como algo tão pequeno, um vírus, pode resultar em coisas tão vibrantes? A presença de ovos azuis nos lembra das maravilhas da evolução e da diversidade genética nos animais domésticos. As pessoas costumam pensar em características como a cor das penas e o tamanho quando falam sobre genética animal, mas a cor dos ovos é outra área interessante de pesquisa. Então, da próxima vez que você ver um ovo azul na embalagem, lembre-se de que não é apenas uma casca bonita, é um pedaço incomum da história dos nossos amigos emplumados. Você sabia que os bebês têm mais ossos? Ao nascer, o corpo humano possui cerca de 300 ossos, mas esse número diminui para cerca de 206 à medida que crescemos. Essa mudança incrível acontece porque muitos desses ossos começam a se fundir. Por exemplo, os ossos do crânio, que inicialmente são separados para permitir o crescimento do cérebro do bebê, vão se unindo com o tempo. Esse processo natural mostra a incrível capacidade dos nossos corpos de mudar e se desenvolver ao longo da vida. É um pouco como um quebra-cabeça. Conforme crescemos, as peças se juntam e mudam, criando uma estrutura mais forte e unificada. Curiosamente, a fusão dos ossos acontece em ritmos diferentes para cada pessoa, e essa é uma das razões pelas quais nossos corpos podem parecer tão diferentes. Então, seja você um adolescente ou esteja aproveitando os anos dourados, lembre-se, você carrega um esqueleto maravilhosamente ajustado que passou por sua própria transformação incrível. Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única praticada pelo povo San no sul da África mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como gnu e kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, os San mantinham um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que, às vezes, paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Vamos descobrir a magia dos cogumelos bioluminescentes. Algumas espécies de cogumelos têm a incrível capacidade de brilhar no escuro, criando uma atmosfera mágica nas florestas após o pôr do sol. Esse fenômeno natural, conhecido como bioluminescência, ocorre devido a reações químicas dentro desses cogumelos, especialmente do gênero Mycena. Com a chegada da noite, os cogumelos luminosos emitem uma luz suave e etérea, que pode fazer as trilhas na floresta parecerem de outro mundo. Pesquisadores acreditam que esse lindo espetáculo pode ter várias funções, como atrair insetos para ajudar na dispersão de esporos ou repelir animais famintos. Imagine caminhar por uma floresta escura e ver essas joias brilhantes iluminando o chão sob seus pés. Embora os cogumelos bioluminescentes sejam raros, eles desempenham um papel importante na biodiversidade de seus ecossistemas e mostram a incrível criatividade da natureza. Portanto, da próxima vez que você estiver em uma floresta pouco iluminada, preste atenção a essas maravilhas luminosas. Quem sabe você pode encontrar uma surpresa incrível. Sim, esse filósofo antigo acreditava firmemente no poder do aprendizado e do crescimento pessoal. Ele dizia que a educação é essencial para o desenvolvimento moral, incentivando as pessoas a buscarem conhecimento como forma de melhorar a si mesmas e a sociedade. Seus ensinamentos, reunidos por seus dedicados alunos no livro Analectos, continuam a inspirar milhões em culturas do leste asiático e além.
Nesses textos, Confúcio destaca a importância da ética, do respeito e do aprendizado ao longo da vida. Suas ideias nos fazem refletir sobre como a educação molda não apenas nossos caminhos individuais, mas também nossas comunidades. Ao valorizar a educação, Confúcio abriu caminho para um legado que ressoa através dos séculos, lembrando-nos que o autodesenvolvimento está sempre ao nosso alcance por meio do estudo e da reflexão. Você está pronto para mergulhar na sabedoria de Confúcio? E se eu te contar sobre o sitting agressivo? Esse esporte inusitado acontece em Berlim, onde entusiastas aceitam o desafio de sentar de forma extrema. Os participantes se reúnem para mostrar suas habilidades em bancos especialmente projetados, tornando essa competição tão divertida quanto peculiar. Imagine competir com amigos, tentando manter o equilíbrio e realizar manobras ousadas, sentado em um banco feito para altas performances. As regras são simples. Quem ficar sentado por último, vence. Os atletas treinam para aprimorar suas técnicas, combinando estratégia e resistência, enquanto se divertem muito. O sitting agressivo une humor e atletismo, atraindo tanto participantes quanto espectadores para um ambiente de diversão, gerando risadas e aplausos. À medida que esse esporte alternativo ganha popularidade, surge a pergunta: será que o sitting agressivo se tornará o próximo grande evento no mundo dos esportes competitivos? Com seu espírito divertido e abordagem criativa, talvez vejamos mais cidades se juntando a essa festa. Descubra como Thomas transforma nossa percepção da arte. Thomas lançou um livro que celebra a imaginação das crianças através de ilustrações incríveis. Não é apenas um livro, é uma exposição vibrante de trabalhos feitos por crianças, destacando sua criatividade e alegria. Ao tornar essas obras de arte acessíveis, Thomas busca inspirar outros pais a ver a beleza na criatividade de seus filhos e transformar essas criações em memórias preciosas. Imagine como o desenho de uma criança se torna uma obra-prima familiar pendurada na parede. Essa iniciativa incentiva os pais a dedicarem tempo para apreciar o que seus pequenos criaram, aumentando sua confiança e inspirando mais expressão artística. O trabalho de Thomas nos lembra que a arte está em todo lugar, especialmente nas mãos das crianças, que veem o mundo de uma maneira que os adultos muitas vezes não percebem. Como você celebrará hoje o lado criativo do seu filho? Você pode se surpreender. Na África do Sul, há 11 línguas oficiais. Essa rica diversidade de línguas reflete a incrível variedade cultural e linguística do país. Entre essas línguas estão o inglês, o afrikaner, o zulu e várias línguas indígenas, cada uma oferecendo uma visão única da vida e das tradições do povo. O termo Nação Arco-Íris foi popularizado pelo inspirador arcebispo Desmond Tutu após o fim do apartheid, simbolizando a unidade entre diferentes grupos raciais, étnicos e culturais. Essa expressão transmite a ideia de que, apesar da história de divisão, os sul-africanos de diferentes origens podem se reunir para celebrar suas diferenças. O reconhecimento das múltiplas línguas não apenas respeita essas culturas diversas, mas também promove a comunicação e a compreensão mútua. Em um mundo que muitas vezes se concentra nas divisões, a aceitação da diversidade linguística pela África do Sul realmente serve como um farol de esperança e unidade. Não é fascinante ver como a língua molda a identidade? Adivinhe o que realmente muda a paternidade moderna. Em 1980, surgiu o SUS Tomate, a terceira geração de crianças, marcando uma mudança significativa nos métodos tradicionais de criação. Essa abordagem única começou a transformar a forma como as famílias cuidam de seus filhos. Ao contrário dos métodos habituais, que se concentram na disciplina e na estrutura, o novo pensamento passou a valorizar a criatividade, a consciência emocional e a comunicação aberta. Os pais começaram a dar mais importância à compreensão dos sentimentos de seus filhos e ao incentivo à autoexpressão, em vez de apenas seguir regras. A criação do SUS Tomate demonstrou ideias inovadoras que enfatizavam a colaboração em vez do autoritarismo, fazendo com que as crianças se sentissem valorizadas e respeitadas. Como resultado, as gerações seguintes cresceram com uma autoestima mais forte e uma inteligência emocional mais profunda. Não é interessante pensar em como uma única criança pode influenciar todo um estilo de paternidade? Você já se perguntou como os psicopatas imitam emoções tão bem?
Pesquisas mostram que muitos psicopatas têm um talento assustador para reproduzir sentimentos como alegria ou tristeza. Eles costumam observar as pessoas ao seu redor, estudando expressões faciais, entonações e linguagem corporal, para aprender a reproduzir sorrisos, risadas ou até lágrimas. Essa imitação habilidosa permite que eles se misturem à sociedade, dificultando que os outros vejam sua verdadeira essência. A habilidade de fingir levanta questões interessantes sobre a natureza de suas interações. Esses laços são sinceros ou apenas uma encenação? Compreender esse comportamento nos ajuda a perceber quão complexas são as emoções humanas e destaca a importância da honestidade emocional em nossos relacionamentos. Isso também nos faz refletir sobre como definimos a autenticidade em nossas interações. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que parece bom demais para ser verdade, pense no que pode estar escondido por trás da superfície. Acredite ou não, uma vaca caiu em cima de um homem. Em 2013, no Brasil, ocorreu um caso estranho e trágico, quando uma vaca inesperadamente atravessou o telhado de uma casa. João Maria de Souza estava dormindo em sua cama quando o pesado animal caiu sobre ele. Imagine como é acordar com um evento tão chocante. Apesar de ter sido levado urgentemente ao hospital, João infelizmente faleceu devido aos ferimentos, o que destaca a imprevisibilidade da vida. A vaca havia escapado de uma fazenda vizinha, e as circunstâncias do incidente chocaram a comunidade local. Essa história estranha nos lembra que acidentes podem acontecer nos momentos mais inesperados, mesmo quando estamos seguros em nossas casas. Imagine como uma tranquila soneca da tarde se transforma em uma história de sobrevivência e tragédia, tudo por causa de uma vaca errante. Que histórias malucas estão escondidas na sua vizinhança? Descubra a força da erupção limnética. Imagine um lago tranquilo que de repente se transforma em um assassino silencioso, liberando enormes quantidades de dióxido de carbono de suas profundezas. Esse fenômeno natural, chamado de erupção limnética, ocorre quando o dióxido de carbono acumulado no lago sobe à superfície em uma explosão forte, criando uma nuvem que pode sufocar todos os organismos vivos ao redor. Essas erupções geralmente acontecem em lagos com atividade vulcânica, como o Lago Nyos, em Camarões, onde em 1986 ocorreu uma tragédia que levou quase 1.800 vidas. O dióxido de carbono, sendo mais pesado que o ar, desce para os vales próximos, substituindo o oxigênio e criando um ambiente asfixiante. É um lembrete vívido de como a natureza pode ser tanto bela quanto perigosa. Compreender as erupções limnéticas não só fascina os cientistas, mas também destaca a importância de monitorar os lagos quanto a riscos potenciais. Então, como podemos nos proteger de tais perigos ocultos que estão sob a superfície tranquila de nossos lagos? Prepare-se para se surpreender com a guerra mais curta da história. Em 27 de agosto de 1896, o mundo testemunhou um conflito incrível entre a Grã-Bretanha e o Sultanato de Zanzibar, que durou apenas 38 a 45 minutos. A guerra começou quando o sultão Khalid bin Bargash se recusou a renunciar após a morte do líder, apoiado pelo governo britânico. Para demonstrar sua força, os navios britânicos começaram a bombardear o palácio do sultão, levando a uma capitulação incrivelmente rápida. As forças de Zanzibar sofreram grandes perdas, enquanto as perdas britânicas foram mínimas, destacando a clara desigualdade de poder militar. Esse conflito surpreendentemente curto não apenas fortaleceu a influência britânica na região, mas também deixou uma marca curiosa na história. Hoje, a guerra anglo-zanzibariana serve como um lembrete estranho, mas fascinante, de como os conflitos podem se desenvolver rapidamente e como a dinâmica de poder molda nosso mundo. Você sabia que destruímos 7.000 toneladas de dinheiro em espécie a cada ano? Todos os anos, nos Estados Unidos, ocorre um processo surpreendente de descarte de cédulas desgastadas. Quando as notas ficam muito danificadas para serem usadas, elas não são simplesmente jogadas fora, são enviadas ao Burô de Gravação e Impressão. Lá, cerca de 7.000 toneladas de cédulas antigas são cuidadosamente destruídas. Isso é feito não apenas para organizar, mas também para manter a segurança do sistema monetário e controlar o dinheiro em circulação. Os pedaços destruídos são então descartados de maneira ecológica. Embora possa parecer um desperdício, isso é uma parte importante para manter a integridade da nossa moeda. Isso garante que novas cédulas frescas substituam as antigas,
assegurando o funcionamento contínuo e confiável do nosso sistema financeiro. Não é interessante saber quantos esforços são feitos para que nosso dinheiro permaneça em ótimo estado? Difícil de acreditar, mas das cinzas podem surgir diamantes. Para criar um belo diamante memorial a partir das cinzas, você precisará de cerca de 200 gramas de restos cremados. Esse processo transforma o carbono das cinzas em uma pedra brilhante, uma maneira única de preservar a memória de um ente querido. Algumas empresas inovadoras vão além, adicionando carbono extraído de cabelos à mistura. Esse toque pessoal dá a cada diamante um significado ainda maior, tornando-o uma lembrança especial. O processo começa com a coleta das cinzas, que são então tratadas sob alta pressão e temperatura, imitando as condições em que os diamantes naturais se formam nas profundezas da Terra. Após algumas semanas, um deslumbrante diamante é criado, que você pode usar ou guardar perto do coração. É um poderoso símbolo de amor e memória, permitindo que você leve uma parte do seu ente querido com você aonde quer que vá. Você consideraria essa maneira única de eternizar a memória? E se eu te disser que existem sons universais de bebês? Priscilla Dunstan, uma pesquisadora australiana, fez uma descoberta fascinante que pode mudar nossa compreensão sobre os pequenos. Em seu trabalho, Dunstan decifrou certos sons que os bebês fazem, sugerindo que esses sons não são apenas gritos aleatórios, mas, na verdade, expressam suas necessidades. Por exemplo, ela identificou sons que indicam fome e outros que sinalizam desconforto ou necessidade de sono. Observando centenas de bebês, Dunstan descobriu que, independentemente da cultura ou idioma, as crianças emitem sons semelhantes que refletem necessidades parecidas. Isso significa que pais ao redor do mundo podem traduzir esses gritos. Imagine a alívio de saber exatamente o que seu filho quer, apenas ouvindo seus sons. Essa compreensão revolucionária incentiva os pais a se comunicarem de forma mais eficaz com seus filhos, fortalecendo a conexão e o entendimento. Então, da próxima vez que seu bebê chorar, talvez seja apenas um pedido de ajuda ou conforto que precisamos ouvir. Acredite ou não, a Guerra do Vietnã foi além do Vietnã. Muitas pessoas pensam que todas as batalhas da Guerra do Vietnã aconteceram apenas no Vietnã. No entanto, batalhas importantes também ocorreram em países vizinhos, como Laos e Camboja. Os Estados Unidos realizaram bombardeios secretos e operações terrestres nessas regiões para atacar rotas de suprimento essenciais, especialmente a famosa Rota Ho Chi Minh. Essa rota era crucial para o transporte de tropas e suprimentos do Vietnã do Norte para o Vietnã do Sul. Ao expandir o conflito para Laos e Camboja, a guerra teve um impacto profundo e duradouro nesses países, desestabilizando seus governos e afetando muitas vidas. Apesar de sua importância, essas operações muitas vezes ficam esquecidas nas aulas de história tradicionais, deixando muitos sem saber sobre o impacto mais amplo da Guerra do Vietnã. Então, quanto realmente sabemos sobre a verdadeira extensão desse conflito? Sim, realmente, o corpo humano é uma obra incrível e uma de suas características notáveis é a rápida regeneração da pele. A camada externa, chamada de epiderme, se renova completamente a cada 28 dias. Esse processo rápido envolve a remoção das células antigas e a substituição por novas. Por que isso é tão importante? Nossa pele tem uma função protetora essencial, defendendo-nos de infecções e ameaças externas, como poluição e raios ultravioleta do sol. Imagine as pequenas células trabalhando arduamente para nos proteger, mesmo quando não percebemos. Com o passar do tempo, ou em caso de danos, esse processo natural desacelera, tornando os cuidados com a pele ainda mais importantes. Uma alimentação saudável, hidratação e protetor solar podem fazer maravilhas. Então, da próxima vez que você notar um corte cicatrizando ou sua pele brilhando após os cuidados, lembre-se, sua pele está fazendo um trabalho sério nos bastidores. Por que a magia da Disney vem de objetos do dia a dia? No famoso curta-metragem de animação Steamboat Willie, lançado em 1928, os efeitos sonoros desempenham um papel fundamental em dar vida à animação. Curiosamente, os criadores usaram objetos simples e cotidianos para criar esses sons. Por exemplo, luvas de borracha produziam os rangidos das travessuras do Mickey, enquanto panelas e frigideiras adicionavam uma atmosfera caótica ao barco a vapor. Até mesmo ratos de verdade inspiraram alguns sons. E segundo rumores, havia alguns visitantes peludos no estúdio, que involuntariamente contribuíram com seus chiados.
Esse uso criativo de materiais caseiros não só demonstra o espírito inovador da Disney, mas também destaca a engenhosidade da época. A combinação dessas técnicas únicas ajudou a revolucionar o som na animação, tornando Steamboat Willie um filme inovador que conquistou os corações do público e estabeleceu novos padrões na indústria. Você consegue imaginar como os sons eram criados dessa forma? Hugh Jackman é conhecido por seu papel icônico como Wolverine na série de filmes X-Men, mas você sabia que ele também é um cantor e dançarino incrivelmente talentoso? Além de suas atuações em filmes de ação, Hugh encantou o público no palco com produções incríveis como O Homem de La Mancha e Os Miseráveis. Em Os Miseráveis, ele interpretou o papel marcante de Jean Valjean, mostrando sua poderosa voz e profundidade emocional. Suas performances não são apenas sobre notas altas, elas são cheias de paixão e energia, cativando cada espectador. A jornada de Jackman nas artes começou muito antes de ele vestir as garras de Wolverine. Ele estudou na Academia de Artes Cênicas da Austrália Ocidental, onde aprimorou suas habilidades. Com sua vasta experiência no teatro, não é surpresa que ele impressione constantemente com sua capacidade de transitar facilmente entre o cinema e as performances ao vivo. Seja você fã de filmes de super-heróis ou de musicais da Broadway, os diversos talentos de Hugh Jackman o tornam uma verdadeira força artística. Você acredita nos túneis subaquáticos da Noruega? Essas incríveis obras de engenharia permitem que os motoristas explorem uma rede de ilhas, passando debaixo d'água. Na Noruega, existem vários túneis subaquáticos que conectam diferentes ilhas ao continente e entre si, tornando o transporte prático e emocionante. O primeiro túnel, o Hitra, foi inaugurado em 1994, e desde então surgiram outros, como o famoso Atlântico, que oferece vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. Com vários quilômetros de extensão, esses túneis proporcionam uma experiência de condução única, onde você mergulha sob as ondas, às vezes avistando peixes e vida marinha bem na sua janela. A construção desses túneis não é uma tarefa simples. Exige tecnologia moderna e planejamento cuidadoso para garantir segurança e estabilidade debaixo d'água. Essa abordagem inovadora para conectar ilhas reduz significativamente o tempo de viagem, permitindo que moradores e turistas aproveitem ao máximo a beleza das paisagens costeiras norueguesas. Então, da próxima vez que você pensar em viajar de carro, considere essa incrível aventura subaquática. Pokémons lendários trazem magia a cada aventura. Essas criaturas raras e poderosas, como Mewtwo e Rayquaza, desempenham um papel importante no mundo mágico dos Pokémons. Aparecendo pela primeira vez nos jogos originais, essas lendas não são apenas fortes. Elas têm histórias fascinantes e mistérios que cativam fãs ao redor do mundo. Imagine explorar um mundo de jogo onde o objetivo principal é encontrar uma dessas criaturas míticas. Elas frequentemente se tornam o centro de histórias emocionantes em videogames e filmes de animação. Os jogadores embarcam em aventuras cheias de desafios e emoções, motivados pelo desejo de capturar ou lutar contra esses Pokémons únicos. Seus designs são únicos e muitas vezes simbolizam temas como esperança, força ou equilíbrio da natureza, tornando-os não apenas interessantes para jogar, mas também significativos no mundo dos Pokémons. Cada Pokémon lendário tem sua própria história, que complementa a mitologia geral dos Pokémons. O que espera por você em novas aventuras enquanto busca por essas criaturas incríveis? Você pode acreditar que o Wi-Fi surgiu graças às pesquisas sobre buracos negros. Essa história incrível começou com o cientista australiano John O'Sullivan e sua equipe, que investigavam os mistérios dos buracos negros. Eles estudavam as fracas ondas de rádio emitidas por esses gigantes cósmicos quando descobriram uma inovação que mudou o mundo. O'Sullivan e seus colegas desenvolveram algoritmos para detectar esses sinais fracos, que inesperadamente se tornaram a base da tecnologia de internet sem fio. Hoje, o Wi-Fi está em toda parte, em nossas casas, cafés e até em parques públicos. Seu impacto vai além da conveniência. Ele transformou nossa forma de nos comunicar, trabalhar e compartilhar ideias. O Wi-Fi alterou nossas interações sociais e o cenário político, tornando a informação mais acessível do que nunca. Quem diria que estudar o universo poderia levar a um elemento tão importante da vida moderna como o Wi-Fi? Você consegue imaginar a falta de comida, mesmo com produção suficiente? É difícil de acreditar, mas mesmo que o mundo consiga produzir comida suficiente para todos, milhões de pessoas ainda passam fome todos os dias.
O problema não está na quantidade de comida disponível, mas sim na forma como ela é distribuída. Muitas regiões têm colheitas abundantes, mas problemas logísticos, limitações econômicas e falta de infraestrutura dificultam a entrega de alimentos para quem mais precisa. Por exemplo, em alguns países em desenvolvimento, as estradas e sistemas de transporte podem ser inadequados, o que torna difícil a entrega rápida de produtos frescos ao mercado. Além disso, as perdas de alimentos têm um papel enorme. Estima-se que cerca de 1/3 de toda a comida produzida nunca é consumida. Essas perdas ocorrem em várias etapas, desde as fazendas até os supermercados. Resolver esses problemas de distribuição é essencial para garantir que todos tenham acesso a refeições nutritivas. Então, como podemos melhorar esse sistema tão importante? E se eu te contar sobre retiros de detox digital? Esses retiros luxuosos se tornaram muito populares entre pessoas ricas que querem se desconectar da conexão constante. Nesses retiros, os hóspedes se imergem na natureza e desfrutam de uma atmosfera sem tecnologia, o que os ajuda a relaxar e recarregar as energias. Ao contrário da maioria de nós, que enfrenta detox digitais inesperados quando a internet cai, esses retiros oferecem uma experiência cuidadosamente planejada, com atividades de bem-estar como yoga, meditação e alimentação orgânica. Os participantes frequentemente comentam que, após a estadia, se sentem mais leves e presentes, pois recuperam a conexão consigo mesmos e com o mundo ao redor, longe de distrações como smartphones ou redes sociais. Mas será que buscar um retiro luxuoso é a única maneira de desfrutar de um descanso das tecnologias? Muitas pessoas encontram pequenas formas de se desconectar em casa, como reservando horários específicos para ficar sem dispositivos. Talvez todos nós possamos aprender algo com a experiência dos retiros, independentemente do nosso orçamento. Muitos não sabem, mas perfumes podem afastar mosquitos. Um estudo de 2015 mostrou que o perfume Bombshell da Victoria's Secret realmente afasta mosquitos por até 2 horas. Cientistas descobriram que certos componentes florais e cítricos nos perfumes criam uma barreira contra esses insetos incômodos. Essa descoberta é interessante, pois adiciona um toque estiloso aos repelentes comuns que usamos. Em vez de borrifar um repelente com cheiro forte, você pode usar o Bombshell e desfrutar de um aroma agradável enquanto se protege dos mosquitos. No entanto, é importante ressaltar que, embora esses perfumes possam ser uma alternativa divertida para atividades leves com mosquitos, eles não devem substituir repelentes mais potentes em áreas de alto risco de doenças transmitidas por mosquitos. Então, da próxima vez que você sair durante a temporada de mosquitos, pense no seu perfume. Adivinhe o que realmente enlouquece os amantes de cachoeiras? O Pailón del Diablo, localizado na deslumbrante província de Tungurahua, no Equador, é uma cachoeira impressionante que despenca de uma altura de 80 metros. Esta maravilha natural não só demonstra a força da água em queda livre, mas também encanta os visitantes com sua beleza dramática em meio à paisagem verde. O nome Pailón del Diablo sugere suas formações rochosas irregulares e está ligado a lendas locais que adicionam um toque de mistério a este lugar mágico. Muitos viajantes vão até a região para ver o rugido da cachoeira e ouvir histórias sobre espíritos que supostamente habitam as proximidades. Seja você um aventureiro ou apenas um amante da tranquilidade da natureza, o Pailón del Diablo oferece experiências inesquecíveis que conectam você à rica cultura e às paisagens deslumbrantes do Equador. Você já adicionou este lugar mágico à sua lista de viagens? Você sabia que o cérebro masculino é maior, mas menos eficiente? Esse é um fato interessante que desperta curiosidade sobre nosso pensamento. Em média, o cérebro masculino é 10% maior que o feminino. Você pode achar que isso é importante, mas pesquisas mostram que o tamanho não é tão relevante. Na verdade, estudos indicam que os cérebros femininos funcionam de forma mais eficiente. Essa eficiência significa que as mulheres costumam se sair melhor em tarefas verbais e na cognição social, enquanto os homens podem ter um desempenho superior em tarefas espaciais. Assim, embora os homens tenham cérebros maiores, isso nem sempre significa um funcionamento melhor. Essa eficiência pode estar relacionada a diferentes fatores, incluindo variações na estrutura e conectividade do cérebro.
Isso levanta questões interessantes sobre como o gênero influencia o pensamento e a aprendizagem. Portanto, da próxima vez que você ouvir que cérebros maiores são melhores, lembre-se de que a eficiência desempenha um papel fundamental em como pensamos e interagimos com o mundo. Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente. Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas.